Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre a importância da capacitação entre os profissionais da área da química, além, claro, das possibilidades de empreender nesse segmento. E para esse bate-papo, a gente fez questão de convidar a jornalista, a nossa colega aqui, a Jordana Saldanha, que está aqui com a gente nos estúdios. Jordana, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo para lá de especial. Muito obrigada, agradeço o convite em nome do presidente do Conselho Federal de Química e de toda a nossa equipe. Jordana, de fato, a capacitação ela é muito importante, né, para qualquer área de atuação, para qualquer modelo de trabalho, de mercado, né? E na área da química não é diferente, né? Realmente. Bom, eu particularmente tenho uma história muito extensa em relação ao empreendedorismo, né? Então, quando eu entrei no Conselho Federal de Química para integrar a equipe de comunicação, levei esse assunto, né, até o nosso plenário, até a nossa presidência e levando a importância do empreendedorismo também para a área da química. A gente sabe que nas faculdades, nas escolas, a gente não aprende a empreender, né? Então, a gente detectou isso também na área da química, que as faculdades tinham essa necessidade e que não estavam atendendo a essa necessidade. Então, por que não o Conselho Federal de Química, que é a autarquia, que é responsável, né, por regulamentar e normatizar a profissão da química no país, acender, né, essa chama e levar essa bandeira também do empreendedorismo aos profissionais da química? Por mais que a gente saiba, né, Jordana, que é da cultura do brasileiro, né, tá no nosso sangue, na nossa veia. Você que também é empreendedora, já foi empreendedora desde a sua adolescência, né? A gente sabe que o brasileiro ele já nasce com essa vontade de querer empreender, até porque existem estudos, levantamentos feitos pelo próprio Sebrae, onde o segundo maior desejo hoje do brasileiro é querer ser dono do próprio negócio, tirar ali do papel, colocar em prática o sonho de ser dono do próprio negócio. E aí o que a gente vem falando, né, da importância da qualificação, da capacitação, né, e cada vez mais com esse mundo, né, de tanta inovação, tanta tecnologia, que tem só ajudado, né? Exatamente, eu costumo dizer que o empreendedorismo para o brasileiro é visceral, né? Foi assim comigo, eu sempre tive isso na veia, né, vendo minha família empreender, e é o que eu percebo também. Né, muitos, lá onde eu trabalho, né, muitos profissionais da química com muitas possibilidades de empreender, mas que não sabiam o caminho, né? Então, você entra numa faculdade de química, assim como em outras, e você fica muito voltado para a parte técnica ou para a parte teórica. E em relação à química, a gente percebe que muitos projetos ficam engavetados dentro da universidade. Né? Então, o estudante, ele entra com aquela sede de aprender, ele destrincha toda a teoria durante essa graduação ou durante o próprio ensino técnico, mas não tem ninguém dizendo para ele que ele pode, por exemplo, transformar uma pesquisa num negócio. E como fazer isso? Porque a gente sabe que não é simples, né? Aí você precisa entrar em outras searas do conhecimento que a gente não tem acesso numa graduação ou no ensino médio técnico. Jordana, diante de tanta inovação, tecnologia e aí a preocupação, né, desses profissionais da área da química, eles acompanharem todos esses avanços tecnológicos, né? E aí eu te pergunto, quais os benefícios da capacitação para esses profissionais? A gente sabe que as pequenas empresas, principalmente, elas giram a economia, né? Então, assim, quando a gente pensa em química, a gente pensa num pátio industrial muito extenso, né? É mais ou menos isso que vem à cabeça de um leigo, né? Da sociedade em geral. Inclusive, eu estive presente recentemente no Polo Petroquímico de Triunfo, que espelha exatamente o que a gente está conversando agora, né? A gente pensa em grandes áreas industriais. E, na verdade, a química, ela está presente no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, se você usa uma escova de dente, tem química, tem um profissional da química imbuído de pensar na composição daquela pasta de dente,
né? Tem um responsável técnico na área produtiva dessa produção. Se você bebe água, tem química, né? Na indústria que faz, né, que invasa essa água, tem um responsável técnico. Se você usa um cosmético, também tem. E assim vai, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que na pandemia a falta do álcool em gel acendeu essa chama do empreendedorismo do pequeno negócio para muitos profissionais da química que só pensavam em atuar em pátios produtivos muito extensos, muito grandes, né? E não, ele poderia ter o seu negócio, né? Um profissional da química, ele pode pensar em ter a sua produção própria, seja na área de alimentos, na área de cosméticos, na área de saneantes, por exemplo. Então, a inovação e a atenção para essas áreas pequenas, né, de vários nichos de mercado, trouxe essa fagulha, né? Então, peraí, eu não preciso só ficar voltado para ter uma carteira assinada numa grande indústria. Eu posso sim ser dono do meu negócio enquanto profissional da química. E a inovação, ela está aí exatamente para servir esses profissionais, né? Startups na área, enfim. E pegando como gancho isso que você falou da pandemia, o quanto de novos negócios surgiram, né, Jordana, nesse período da pandemia, né? E focando um pouco para esse lado da química, o quanto de pequenas indústrias, né, de pequenos empreendedores surgiram e que não é que se aproveitaram, mas viram na crise sanitária uma oportunidade de negócios, né? Exatamente. E tem uma outra questão ligada, né, a esse surgimento de novos negócios na área da química, que a gente tem um carinho muito especial, que é sobre o responsável técnico. Então, vamos supor, você é dono de uma indústria de alimentos, pequena ou grande, mas você não tem a informação de que tem que ser o profissional da química o responsável técnico por essa ação, né? De garantir a qualidade do produto, de garantir os processos aonde a química existe, né? A segurança, né, dos processos. Inclusive, em conversa com o SEBRAE, o contato inicial do Conselho Federal de Química com o SEBRAE foi exatamente nessa toada, né? Existem tantas empresas que recorrem ao SEBRAE e que não sabem qual o responsável técnico que eles têm que contratar. É nutrição? É química? É farmácia? Né? Existem algumas áreas que são cinzentas, que realmente o empreendedor, que não é da área da química, fica nessa indecisão, né? Quem eu contrato para trazer a segurança, né? Então, o Conselho Federal de Química, ele está aí também para tirar esse tipo de dúvidas, né? Então, você que é um pequeno empresário, um grande empresário e que não sabe qual é o tipo de responsável técnico que você precisa, né? A gente está aí para orientar nisso também. E até porque, né, Jordana, a gente sabe que a área da química é uma das maiores, é uma das áreas que tem o maior potencial de inovação hoje, né? Não só no Brasil, né? Exatamente, exatamente. A área de saneantes, por exemplo, foi uma área que ganhou uma luz muito grande durante a pandemia, né? A gente não sabia antes da pandemia, por exemplo, como lavar as mãos. A gente não sabia a efetividade de um sabonete no combate ao vírus. A gente não sabia como usar a água sanitária. E aí, durante o processo da pandemia, muitas inovações aconteceram, né? Muitos produtos se voltaram, por exemplo, para o combate à Covid-19, né? Não, então, o pátio produtivo, né, a pesquisa dentro da indústria se voltou também para melhorar os produtos diante de uma ação que era inesperada, né, que era uma pandemia. Foi uma oportunidade muito importante, né, para o Conselho Federal de Química também de fazer esse apelo social, né, à população. Ensinar a lavar as mãos, ensinar a diluir a água sanitária, ensinar que as misturas de produtos de limpeza, elas não são benéficas, né? Essa é uma outra ação importante que a gente tem, um programa que chama Mistura Explosiva, que coloca realmente, traz a evidência de você
comprar um produto que tenha um rótulo, que tenha um responsável técnico, que o cidadão aprenda a ter essa consciência, né, de ser o próprio fiscal também, né, no momento da compra, de não comprar produto pirata. E é, mais uma vez, um assunto que está extremamente conectado ao empreendedorismo, porque a partir do momento que o Conselho Federal de Química ensina a população que a população precisa ter esse olhar, ele está na defesa do empreendedor, né? Seja ele um profissional da química ou não, mas ele está na defesa do mercado de uma certa forma e da garantia dessa segurança. Que temas não devem ficar de fora para quem é dessa área da química? Olha, o empreendedorismo, principalmente por meio do Sebrae, ele traz uma gama muito vasta de assuntos, né? Assim, agora, qual foi o nosso olhar para fazer esse filtro para poder orientar, né, o pequeno empreendedor, principalmente da área da química? Primeiro, ele precisa entender do que é o negócio dele, né? O que é o meu negócio? E como é que eu vou fazer para escalar esse negócio? Como é que eu vou fazer para colocar esse negócio no papel? Na verdade, um passo até anterior, né? Eu tenho uma pesquisa, né? Como é que eu posso transformar essa pesquisa em negócio e não deixar essa pesquisa engavetada mais uma vez dentro da universidade, né? E esse nosso olhar, ele surgiu porque a gente começou a fazer tantas matérias com pós-doutores, com mestrandos, né? Enfim, ou com estudantes mesmo, e a gente percebeu que existia uma gama tão gigante de possibilidades, né? Um exemplo que eu trago aqui, que é muito bacana, é do nosso próprio presidente, que teve em uma de suas pesquisas, né, a transformação do leite do coco de babaçu em um leite em pó. Né? Um olhar muito bacana, mas foi uma pesquisa que ficou dentro da universidade, é uma pesquisa que não se tornou realidade. Né? Não saiu do papel, né? Não saiu do papel. Então, quando a nossa equipe de comunicação começou a perceber que isso existia, e eu tenho certeza que isso existe em diversas áreas do conhecimento, né? Não é diferente na farmácia, não é diferente na agricultura, né? Isso acontece em diversas graduações. Então, a gente começou a incentivar que esses estudantes, esses doutores, esses pesquisadores, mudassem a rota do olhar, né? Eu já tenho o produto, né? Eu já tenho a ideia. Como é que eu transformo isso em produto? Como é que eu prototipo isso? Então, a primeira área do conhecimento é essa. É você conseguir pivotar, transformar de pesquisa para produto. Transformou, você precisa ter um plano de negócio, né? Fez o plano, e esse plano de negócio, ele cabe diversas outras áreas. Eu preciso entender de logística, eu preciso entender de gestão de pessoas, eu preciso entender de comunicação, né? De marketing. Como me comunicar ali com o meu cliente final, com o meu consumidor. Exatamente, o processo comercial todo, né? Como é que vai ser o meu processo de venda, como é que eu vou oferecer, quem é o meu cliente, né? Quem são as minhas personas. Então, nós escolhemos né, dentre essas áreas do conhecimento, uma trilha para que o profissional da química pudesse escolher, né? Mas a gente sugeriu, a gente já fez essa sugestão desde a parte da prototipagem até a parte do processo de venda. Perfeito. Jordana, a gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aqui desse tema tão importante. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender, hoje falando aí sobre a importância da capacitação entre os profissionais da área da química e também das possibilidades para quem quer empreender nesse segmento. E a gente segue aqui conversando com ela, com a Jordana Saldanha, minha colega de profissão, jornalista, ela que tem aí um cargo, uma função muito específica lá no Conselho Federal de Química e vem desenvolvendo esse papel com muita maestria, podemos dizer assim. Jordana, a gente estava falando no bloco anterior justamente sobre essas ideias, né, que acabam surgindo, né, não só dentro dos conselhos, né, não só dentro do Conselho Federal, mas dos conselhos estaduais também, por parte de muitos profissionais, de muitos químicos, mas
também a gente sabe das dificuldades que é de tirar uma ideia dessa criativa, inovadora, que vai ajudar aí milhares de pessoas em todo o país, que vai preservar, ter aquele cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, mas a gente sabe também que é difícil tirar isso do papel, né? Não é tão fácil colocar isso em prática, porque muitas das vezes, quando a gente fala em startup, muitos precisam de um investidor anjo, porque não tem recurso próprio para poder bancar. A gente sabe que ter só ideia não basta ter só ideia, de fato ela precisa acontecer, e quando ela acontece em benefício para, obviamente, beneficiar, privilegiar aí milhares de pessoas. Exatamente. O processo de empreender, ele é um processo, é uma jornada longa, é uma jornada árdua, né? Só quem sabe foi quem viveu isso na realidade, né? Quem sentiu isso na veia, nós vivemos isso, né? Mas assim, eu sempre tenho em mente que a gente pode empreender de qualquer forma na nossa vida, né? A atitude empreendedora é algo que a gente prega já lá dentro do Conselho Federal de Química com os nossos colaboradores, né? Então, até porque a cultura interna, ela precisa espelhar a externa e vice-versa, né? Então, como é que a gente ia lançar um projeto profissional da química empreendedor se a gente não motivasse também internamente essa atitude empreendedora, né? Então, quando você falou tirar do papel, eu dei um passo para trás, porque tirar do papel o pesquisador, mas a gente teve que tirar do papel inicialmente para poder oferecer, né, essa trilha para esses empreendedores. Então, foi um convencimento interno inicialmente para que depois a gente pudesse levar isso aos 21 conselhos regionais, né? Então, não é um papel só do federal, né? O federal, ele tem um papel institucional e ele tem uma capilaridade de 21 locais, né? São 21 conselhos regionais que atendem esses profissionais na ponta. Então, primeiro foi necessária essa instrumentalização nossa interna para depois pensar em como levar esse projeto para o profissional da química lá no norte, no sul, no sudeste, né? Aqui no centro-oeste. A gente sabe, falando agora um pouquinho mais de empreendedorismo, né, Jordana? A gente sabe que o empreendedor que escolhe essa área da química para atuar, ele tem diversos braços, né, diversos ramos para poder atuar, né? Desde a criação de uma solução, de um detergente, de um simples detergente que a gente acaba utilizando ali em casa, um detergente ali, né, de tradicional que a gente usa em casa, desde um sabão até, como você falou no bloco anterior, uma pasta de dente, né? Um creme dental, né? Sim. São N as possibilidades e até na área da alimentação, né? São muitas as áreas, né? A gente costuma brincar que a química, ela está em tudo, né? Em todos os pontos do nosso dia a gente enxerga química. No seu sapato tem química, né? Na borracha que é produzida na sola, no couro, na sua vestimenta, né? Então, existem diversas indústrias envolvidas para que a gente possa passar o nosso dia com todos esses produtos, certamente, né? Então, é um mundo muito extenso, né? Embora a faculdade de Química seja uma faculdade muito difícil, né? Eu escuto muito isso das pessoas, né? Cada vez menos pessoas se formam em Química, infelizmente, né? Por ser uma faculdade muito difícil. Mas o que a gente pretende colocar para a sociedade, né? Principalmente para aquele aluno ali que está começando, que está ali fazendo o Enem ainda, é por isso que o CFQ está no TikTok, né? Nós fomos a primeira autarquia pública a ter uma conta, na verdade, a primeira instituição da esplanada dos ministérios, né? O primeiro órgão público a ter uma conta no TikTok, exatamente para fomentar esse desejo, né, de fazer química e de empreender também. Porque o profissional da química empreendedora a gente levou para o TikTok, porque a gente entende que esse fomento ele tem que ser feito lá no início da jornada desse profissional, né? Mesmo antes dele pensar em ser profissional. E qual foi a forma que a gente identificou? Exatamente esse viés que você trouxe, mostrar para esse estudante e para o próprio profissional que já está na área que ele tem diversas possibilidades de atuação. Então, eu posso atuar na indústria, eu posso ser um empreendedor, claro, eu posso ser um pesquisador também, e dentro da indústria, dentro do empreendedorismo,
eu tenho todas essas searas, né? Eu posso atuar no tratamento da água, eu posso atuar em hospital, né? No tratamento da água para hemodiálise, na questão da limpeza, eu posso atuar numa indústria de alimentos, eu posso atuar numa indústria de couro, eu posso atuar numa indústria de polímeros, né? De plástico. Enfim, são infinitas as possibilidades de atuação do profissional da química. E voltando a falar dessa capacitação, eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa parceria de sucesso entre o Conselho Nacional de Química e o SEBRAE. É uma parceria muito bacana, né? Já tem 1 ano e meio que a gente está nesse acordo com o SEBRAE. Então, assim, resumindo o processo, nós temos um portal que se chama Profissional da Química Empreendedor. Semestralmente são lançadas edições, então a gente está agora trabalhando no lançamento da 3ª edição. Nas 2 primeiras edições a gente teve mais de 800 inscritos em cada trilha. Só profissionais da área ou estudantes também? Não, profissionais e estudantes. Sendo que na primeira a gente ofereceu um projeto do SEBRAE que é fantástico, que é o Catalisa ICT, que está voltado exatamente para quem está na área de pesquisa e a pesquisa está ali quase entrando em vias de ser engavetada, né? Então, o Catalisa ICT foi oferecido para os profissionais da química também. E a gente percebe que, é claro, é um projeto que ele precisa ser continuado, né? É uma ação perene. A gente precisa impactar grupos de profissionais, né? Por isso que a gente estabeleceu que esse projeto ele vai ser feito semestralmente. Inicialmente ele tem uma duração de 3 anos, né? E agora a gente está entendendo, é um projeto vivo, né? A gente modifica ele a cada edição. Então a gente está construindo essa 3ª edição em parceria com uma equipe específica do SEBRAE, né? E é uma das equipes que cuida do Catalisa ICT também. É uma equipe voltada para essa área de inovação, exatamente pelo SEBRAE entender que a química é uma área que traz, né, no seu cerne essa possibilidade de inovação a todo momento. Então, em breve, teremos novidades dessa 3ª etapa, né? O site é pque.cfq.org.br, né? Então, a gente... É só entrar lá, você profissional da química que está nos assistindo ou você empresário que tenha, né, produtos da química também. É interessante, né? Os empresários podem fazer essa capacitação também. Não precisa ser só profissional da química. Alguém que trabalhe na área da química pode também acessar essa trilha do conhecimento. A gente faz alguns painéis também virtuais em conjunto com o SEBRAE. O último foi o SEBRAE trouxe uma especialista no pitch, né? Que é aquele discurso que você tem toda uma técnica, né, para vender o produto. Foi fantástico também. São aulas online, o curso é gratuito? Conta pra gente como São aulas online, o curso é gratuito. São cursos pequenos, né? Porque a gente entende que as pessoas estão com o tempo muito tomado. Então, são pílulas, né? Que estão disponíveis já no portal do SEBRAE, que a gente fez um estudo do que se adequava melhor para o profissional da química. Jordana, o nosso tempo já está se encaminhando para o final, infelizmente. Daria para a gente ficar aqui mais meia hora conversando sobre esse tema tão importante, né? A questão da capacitação, do empreendedorismo na área da química, na área da indústria. Mas eu queria que você deixasse aquela mensagem final para quem está nos assistindo, para quem quer empreender nessa área da química. Qual o caminho, qual é o segredo, por onde começar, além de tudo isso que a gente já falou aqui, da importância do planejamento, da capacitação, da gestão de pessoas, do planejamento financeiro. Qual o segredo para, de fato, a pessoa começar a empreender com o pé direito? É importante. Mesmo durante a graduação, né, a pessoa já esteja voltada para todas essas outras possibilidades de estudo que agregam na formação. É importante que a gente saia da casinha, né, que a gente entenda que não basta só ter uma carteira assinada, não é preciso somente ter a carteira assinada, que existem outras possibilidades, né, de crescimento profissional. E que esse profissional procure, né, claro, que seja um profissional registrado, porque é algo que vai dar segurança no que você vai fazer enquanto profissional,
e que esse profissional busque parcerias como o Sebrae, por exemplo, e como diversas outras instituições que estão aí para auxiliar para além da formação. Só para dar aquele recado final, qual é o site mesmo para quem se interessou, quem está interessado em realizar essa capacitação? pque.cfq.org.br. Jordana Saldanha, ela que é Rede de Comunicação Corporativa lá no CFQ, Conselho Federal de Química. Quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco, ela que está aqui hoje nos nossos estúdios do canal Empreender em Brasília, para esse bate-papo especial, falando desse assunto tão fundamental, tão importante para quem quer aí seguir os passos, seguir carreira na área da química. Jordana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço em nome do CFQ. Obrigado, e para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.